Você sabia que não foi o governo de Donald Trump que mais deportou imigrantes ilegais dos Estados Unidos? Mas então por que todo mundo só fala nisso agora? Vou te explicar. Por causa da repercussão que aconteceu em virtude das ações consideradas truculentas por parte do ICE, ou ICE, como queira chamar o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Esse serviço ele existe já há muito tempo, foi criado em 2003 e o objetivo dele era prender realmente os imigrantes, mas só depois de julgados ou que fossem comprovadamente criminosos. A questão é que, com o passar do tempo, a atuação desses agentes acabou ganhando traços de comportamentos considerados por organizações que cuidam dos direitos humanos truculentos. E daí chegamos ao ano de 2026, que começou com 2 mortes e uma cena emblemática que ganhou os jornais do mundo todo de uma criança sendo apreendida. Vamos por partes? Ele tinha, via de regra, um orçamento de 8 bilhões de dólares. Quando Donald Trump chega no poder, ele aumenta para 29 bilhões de dólares. Ele contrata mais 12 mil agentes. Ele constrói mais centros de detenção para os imigrantes. E aí chega no ponto crucial das ações que a gente viu recentemente. Ele estipulou uma meta de 1 milhão de deportações de imigrantes sem documentação por ano. Então, para bater essa meta, eles acabaram seguindo para esse caminho de ações mais truculentas. O que a gente viu no mês de janeiro de 2026. Teve uma morte no dia 7, logo depois, no dia 24, teve outra morte que foi registrada, esses vídeos ganharam o mundo, a imprensa noticiou muito isso, e aí aconteceu no dia 20 uma cena emblemática. Os agentes estariam capturando crianças para servirem de iscas para que eles chegassem aos pais ilegais. 4 crianças foram capturadas nesse dia 20 e uma delas ficou mais tempo sob poder dos agentes e essa imagem circulou o mundo. A intenção era chegar ao pai desse menino. Depois a criança acabou sendo liberada, mas o estrago na imagem do serviço realmente já estava feito. E aí o que aconteceu? Várias manifestações pipocaram em diversas partes dos Estados Unidos. Teve em Minneapolis, onde tudo aconteceu, Houston, Atlanta, Detroit, Los Angeles, Nova York, Portland, ou seja, os americanos falando sobre essa forma truculenta de ação dos agentes. A manifestação popular foi tão intensa que o governo federal chegou a entrar em shutdown, ou seja, uma paralisação dos serviços federais até que se chegasse a um consenso sobre a votação do orçamento para financiar o órgão que cuida das ações do ICE. Mas foi um shutdown muito rápido, logo eles chegaram nesse consenso. Mas aí a pressão popular continuou e foi ganhando outros traços. A gente viu, por exemplo, em grandes eventos que foram transmitidos simultaneamente na imprensa mundial, artistas se posicionando. Tivemos o Grammy Awards em vários artistas falando sobre a ação truculenta do ICE e, claro, o momento mais emblemático que aconteceu recentemente no intervalo do Super Bowl, quando o porto-riquenho Bad Bunny fez uma homenagem. E aí ele falou sobre a importância estrutural dos imigrantes nos Estados Unidos e usou uma frase que marcou, abre aspas, Deus abençoe a América, seja Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai ou Bolívia. Isso, claro, levou a uma retaliação por parte de Donald Trump, que em vários momentos da vida política já havia falado sobre a relação que ele entendia existir entre a imigração e o aumento da criminalidade. Chegou já a verbalizar que imigrantes ilegais são criminosos. Então ele retaliou também essa manifestação durante um Super Bowl. Isso gerou mais repercussão mundial. E aí você me pergunta, não foi o governo de Donald Trump que mais deportou imigrantes ilegais? Te digo, não foi. Fiz um levantamento de 2000 para cá. E assim, é muito difícil chegar a esses números exatos, porque eles dão várias denominações diferentes para os tipos de deportação, para os tipos de captura. Então, fazendo linhas gerais, o que a gente tem de 2000 para cá? O governo de Bush, de 2001 a 2008, deportou um total de 2 milhões de imigrantes ilegais. Donald Trump, no primeiro mandato, que já está todo consolidado, deportou 1.200.000. Aí você me pergunta, então, qual foi o governo? Foi o governo de Barack Obama que passou dos 3 milhões de imigrantes deportados.
A questão é como isso foi feito. Essa diferença de comportamento é que levou ao que nós estamos vendo agora nessas manifestações buscando uma repressão maior a essa ação de combate aos imigrantes ilegais. O fato é que o governo Donald Trump não disse explicitamente vamos acabar com a operação lá em Minnesota, mas o chefe da operação contra imigrantes anunciou que a operação vai encerrar e que inclusive vários agentes já teriam deixado o estado e que outros deixariam nas próximas semanas no encerramento paulatino dessa operação. Mas a gente precisa falar de um outro contexto, que é o contexto da economia, porque sim, a força de trabalho imigrante ela é importante para qualquer nação. Por quê? Normalmente são os imigrantes que aceitam os cargos de trabalho pesado que os nativos não aceitam. São muito mais subjugados, mas compõem uma força de trabalho que é importante para a construção de qualquer nação. E aí vai um dado, existem levantamentos que apontam que nessa próxima década a força de trabalho imigrante deve gerar cerca de 7 trilhões de dólares para a economia americana. E é importante a gente lembrar que essa força imigrante ela faz um movimento significativo no PIB porque aumenta a força de trabalho de uma maneira significativa. Essa análise fez sentido para você? Te ajudou a entender mais sobre o contexto do que está acontecendo, do que está todo mundo falando, mas com uma pitada de história e de curiosidade? Se você gostou, compartilhe esse vídeo e aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, diz quais outros assuntos você quer que eu me aprofunde mais e traduza para você.